Deus aqui hoje. Então eu gostaria que da forma que você está, não, da forma que você está não, que você se colocasse de pé aí no seu lugar e aplaudisse a Jesus Cristo pela vida do nosso irmão Leandro, que vai estar ministrando a palavra hoje aqui para nós. Aleluias! Esse cara aqui é fenomenal, pessoal, fenomenal. É sempre ter um prazer receber você aqui, Leandro. Esse cara aqui tem um testemunho de vida incrível, né? E você que está aí, pode sentar. Você que está aí, tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Vamos orar pela vida dele? Estenda suas mãos aqui para a vida do Leandro. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, pelo privilégio que o Senhor está nos dando, Deus, de receber o Leandro aqui. Pai, que o seu Espírito Santo venha realmente falar através dele. Deus, que realmente ele seja a boca do Senhor aqui. Nós escondemos atrás da cruz e pedimos que o Senhor realmente venha derramar a sua presença sobre nós. Abrimos o nosso coração e pedimos, Pai, que o Senhor venha transformar-nos e falar conosco essa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus aí. Amém. Boa noite, igreja. Muito bom estar aqui. Rapaz, mas que presença, hein? Depois de um louvor desse, depois de uma palavra como a do Alisson, uma recepção dessa. Que isso, hein? Não sei se todos me conhecem, o Jefferson já me apresentou, mas eu era aqui da Unidade Fama também. Meu nome é Leandro, eu sou casado com a Letícia, aquela pessoa maravilhosa que está ali. Sou irmão da Anelisa também, não sei quantos a conhecem. E aí, há algum tempo atrás, aproximadamente um ano, a gente saiu aqui dessa unidade para acompanhar o pastor Tiago, para ir para o Negrão de Lima. Ele estava com um propósito, um projeto de abrir uma unidade da igreja lá, o ProRed, e ele reuniu algumas pessoas para quem iria acompanhá-lo. Então, hoje nós estamos no Negrão de Lima. Somos apenas uma igreja, uma unidade só, em locais diferentes, mas uma só família. Amém? Eu achei muito bacana o tema. Que isso, mas aqui tá chique demais esse negócio, velho. Eu cheguei ali, o Samuel já veio, me abraçou, falou: Leandro, você quer uma coca com energético, água com gás? Falei: gente, mas o que é isso? Voltar aqui mais vezes, me chama mais vezes, Jefferson, me ajuda. Eu achei muito legal o tema, quando o Jefferson ele me convidou, ele falou: Leandro, o tema é believe, acredite, né, sonhe, é possível. E antes de entrar mesmo na palavra, antes de entrar no que eu vim falar para vocês, deixa eu colocar o meu cronômetro aqui para eu não extrapolar o tempo. Eu achei muito interessante a mensagem do Jefferson, na hora de me convidar para vir. Para quem me conhece sabe, eu sou tímido, então não falo isso da boca para fora, de fato eu sou. Para eu estar aqui na frente é desconfortável para mim, eu confesso. Então, quando o Jefferson mandou a mensagem, eu falei: nossa, vou falar para ele que não dá, tem o tal do corona, não dá para sair, não tem jeito, né? Pula, põe outra data. E aí eu comecei a escutar o áudio do Jefferson. Eu tinha deixado meu carro para fazer uma revisão e estava na rua e estava escutando. Ele: Leandro, então o tema é believe e tal. E, cara, sua vida é uma inspiração, é motivo de motivação para as pessoas, porque você é isso, porque Deus te usa e não sei o quê, e Deus vai te usar para edificar a juventude. Sei que você está murchinho assim, você vai escutando o áudio do Jefferson, você vai andando até assim, sabe? Nossa, que legal, o Jefferson me fez acreditar no meu potencial, com as palavras, com tudo. Foi um áudio de 3 minutos, gente, foi quase uma música que ele compôs para mim. Se eu colocasse aqui, eu não precisava nem de pregar, porque foi uma pregação já assim de tudo que eu vou falar aqui na verdade. Amém? Queria orar mais uma vez, mesmo assentado, feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, meu Pai, nos colocamos aqui, nos referenciamos a Ti, ó Deus. Sabemos que todas as coisas, que tudo procede do Senhor, da Tua misericórdia e da Tua graça. Deus, se eu estou aqui hoje é porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor quer me usar, e eu peço que o Teu Espírito Santo fale através de mim, ó Pai, que da minha boca não proceda uma palavra que não seja da vontade do Senhor, para edificar, ó Pai, a vida dos meus irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Alisson, quando você começou a falar aqui, até falei para a Letícia, falei: uai, é minha vida, é minha história, é o que eu vou falar ali hoje. Eu achei muito bacana o convite e vejo a graça de Deus nisso tudo, porque eu acho que era a última pessoa que poderia estar aqui falando para vocês sobre isso, sobre acredite, sobre avançar, seria eu.
eu era uma pessoa extremamente complexada, uma pessoa extremamente limitada, achava que eu era extremamente burro, que eu nunca ia ser nada na vida, que todo mundo era melhor que eu não ia alcançar nada, que eu não podia aprender. Eu era extremamente limitado mentalmente. Mentalmente eu era talvez aqui o pior de todo mundo, de todo mundo. Tem até uma cena que é engraçada, história, eu tinha medo. Quantos aqui conseguem comprar hoje no cartão, débito, crédito, no supermercado e comprar ali, passar? Levanta a mão, por favor. Todo mundo, né, praticamente. Só para vocês terem ideia, eu tinha medo de ir fazer compra, mercado, qualquer coisa, e com cartão. Eu falava para minha mãe, me dá dinheiro. Depois eu não consigo passar esse negócio, esse trem explode, eu não sei o que vai acontecer, eu vou passar vergonha lá. Me dá outra coisa para eu comprar, não me dá cartão não. O quanto eu me sentia inferior para ir ao supermercado, eu tinha esse complexo, só para vocês terem ideia. E por muito tempo eu cresci assim, cresci limitado, cresci achando que eu nunca ia aprender nada, que eu nunca podia nada, que eu nunca seria ninguém, e que para mim o que eu conseguisse na vida estava bom, era isso mesmo, era o que Deus tinha para mim, ótimo. E isso eu vivi muito tempo. E o que eu falei do Alisson, eu também perdi meu pai muito cedo, então eu cresci sem pai. 3 irmãs também. Falei, uai, estamos juntos. 3 irmãs também. E você fala, Leandro, o que te gerou, o que foi toda essa complexidade, tudo isso, por que você ficou com isso, né? De onde surgiu, de onde veio? Porque a gente não nasce dessa forma. Isso tudo são coisas que são geradas no decorrer da nossa vida. Então, o tema Believe, para mim, é uma honra poder estar aqui e mostra ainda mais o poder, a misericórdia, a graça de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, porque eu era a última pessoa, era improvável de estar aqui com vocês hoje, de passar qualquer mensagem para vocês. Então, realmente entendam que é somente a graça de Deus, não é o nosso esforço, não é a nossa sabedoria, a nossa capacidade por si só, mas é a graça de Deus que vai te colocar aonde Deus quiser e onde Deus vai te usar. Amém? E vocês me perguntam, Leandro, mas e aí, de onde que é, de onde que aconteceu, por que isso tudo? Eu queria entrar com vocês, o Jefferson até falou, Leandro, fala da sua história, fala um pouco de você, e eu quero contar um pouco de onde eu vim, quero contar um pouco da minha origem, da cidade que eu era, da minha infância. Eu vou acelerar aqui para não tomar muito tempo de vocês e não extrapolar. Mas eu vim de Goianápolis, não sei quantos conhecem, fica próximo aqui a Goiânia, capital do tomate. E esse tempo que nós moramos, aproximadamente 14, 15 anos em Goianápolis, foi um período muito difícil, financeiramente falando, um período muito conturbado para a gente. Então, ali naquela cidade, nós morávamos na última rua da cidade, literalmente, atrás da nossa casa era um pasto, como se aqui fosse acabasse a nossa casa, tinha uma cerca, não era nem muro, era pasto, não tinha mais nada. A casa também não tinha muro na frente, era toda aberta. E assim, era bem precário mesmo. E ali nós moramos bastante tempo naquele conjunto, era um conjunto que o governo faz, a prefeitura faz daquelas casas, nós conseguimos uma e moramos lá bastante parte da nossa vida. E ali a gente passou bastante coisa, meus amados, inclusive dificuldade. E sempre foi muito limitado, recursos escassos, a gente não tinha condições para praticamente nada. Minha mãe, ela era dona de uma escola lá, e infelizmente essa escola não conseguia suprir nada, ficava devendo os professores, nunca tinha dinheiro, era uma peleja danada, a gente não tinha carro. Aí era minha mãe com aquele tanto de filho, né, Nelisa, atravessando a cidade com a gente, depois de um dia inteiro de trabalho, e devia professor no final, e nessa peleja a vida inteira, meus irmãos, e morando ali. E então foi um período realmente de muita dificuldade, muita escassez financeira na minha vida. E eu até costumo falar para vocês entenderem um pouco como é que era lá. Em frente onde a gente morava tinha uma casa, o rapaz que morava lá chamava Jomaí, me lembra até hoje, a Nelisa vai se lembrar bem. O bom é que ela não deixa mentir de nada que eu estou falando. E esse rapaz, pessoal, criava um macaco, ele tinha um macaco de estimação, só para vocês terem noção. E esse macaco andava no ombro dele, e esse rapaz saía com esse macaco lá na rua para todo lado. E a nossa casa, ela tinha um forro de madeira e descia um fio da lâmpada. Não tinha esses negocinhos assim bonitinhos, né? Era o fiozão mesmo e a lâmpada seca. E às vezes a gente estava lá na sala, estava tudo tranquilo, assistindo televisão,
quando é fé, o macaco, a lâmpada sumia, o macaco entrava lá no forro de casa e puxava o fio, sumia tudo, lâmpada, a gente tomava um susto. Então, assim, era bem precário mesmo, pessoal, lá. E ali nós ficamos, não tinha outro jeito, é ali que nós morávamos, é ali que estávamos, minha mãe tentando a vida, e ficamos muito tempo dessa forma, né, nesse período de escassez, um período difícil. Por exemplo, roupa, calçado, hoje a gente tem muita facilidade para comprar, né? Mas naquela época não, normalmente a gente comprava 2 vezes no ano. Em Guaranápolis tinha uma festa que chama Festa do Tomate, que é mais ou menos em junho. Então a gente comprava roupa uma vez no ano para ir nessa festa, aí comprava uma muda de roupa e comprava uma muda de roupa para o Natal, passava o Natal e Ano Novo. E praticamente era isso, né, Anelise? E muitas vezes minha mãe ela deixava de comprar para ela, para a gente ter uma roupa nova para passar o ano. Então vocês viram o tanto que era difícil a situação. Então vamos por coisa besta, talvez não seja a realidade de vocês, mas foi a minha, é refrigerante. Um exemplo, hoje a maioria das pessoas compra, tem, lá não, a gente não tomava refrigerante todo dia, quando comprava era bom, era bacana, nossa, compramos um refrigerante e tal, para vocês terem noção da escassez de recursos que a gente tinha naquela época. Graças a Deus nunca faltou amor, cuidado, carinho, proteção, tivemos tudo isso, mas financeiramente falando, a gente era um pouco desestruturado. Eu não sei se a sua vida é assim, não sei se você passou por algo assim ou não, mas ficamos ali durante um tempo. Até que minha mãe, ela resolveu, mais ou menos há 15 anos atrás, aí você já vai vendo que eu já estou perto dos 30, sair de lá. Acho que ela cansou daquilo ali, acho que ela cansou daquela vida, via que não tinha oportunidade, 12 anos lutando numa empresa, e o trem não anda, e a gente sem oportunidade nenhuma, ela preocupada com o nosso futuro. Eu sempre ia mal na escola, literalmente, né, Nelisa? Sempre ia mal, e minha mãe chorava, e tentava, e eu não conseguia nada, não conseguia aprender, não me esforçava. E ela resolveu vir para Goiânia. Ela deu um basta. Antes disso, ela conseguiu sair dessa casa do conjunto. Minha avó comprou uma casa, minha avó também morava em Goianápolis. Ela era faxineira lá da Câmara Municipal, e ela juntou dinheiro suado e comprou uma casa por R$3.000. Então a gente conseguiu sair dessa casa do conjunto e fomos para essa casa que ela comprou. Ela cedeu para a gente morar lá. Aí nossa vida já começou a melhorar. A gente já saiu da última rua da cidade, já fomos mais perto ali do centro e tal. A casa tinha cerâmica, a outra não tinha. Então já começou ali a melhorar, começou a ficar bom a coisa, né? Talvez vocês podem estar olhando e falando, nossa, mas que menino besta, que estranho besta que ele está contando, coisa pequena, hoje eu tenho tudo isso. E graças a Deus se você tem. Mas na minha época eu não tinha, infelizmente. Enfim, até que minha mãe decidiu vir para Goiânia. Ela conseguiu um emprego de professora, ela largou essa escola que ela tinha e veio para cá. Inclusive no Colégio Shalom, foi quem abriu as portas. Eu admiro muito aquela família, muito nos ajudou. E minha mãe veio, conseguiu então começar a lecionar ali. E decorrência do cargo que ela conseguiu ali, ela conseguiu uma bolsa de estudos para mim e para as minhas irmãs. Então, minha mãe trabalhava um período para pagar as nossas bolsas do colégio e outro período para sustentar a casa, com 4 filhos. Quando nós viemos para Goiânia, a gente morou de favor na casa do meu avô, a gente não tinha condições de adquirir um imóvel, tampouco pagar o aluguel, até que minha mãe conseguiu pagar um aluguel, enfim, e ficou muito tempo aí trabalhando, as coisas começaram a melhorar. Eu me lembro até hoje de uma vez que nós tivemos condições, ali eu tinha meu padrasto também, e chegou lá em casa com micro-ondas, DVD, isso já aqui em Goiânia, depois que a gente estava aqui, a festa que foi, lembra, Nelisa? Porque chegou micro-ondas lá em casa, assim, todo mundo já tinha, e quando a gente comprou, assim, foi uma felicidade danada. Eu lembro que eu falei ao pessoal da escola, DVD, um DVDzinho redondinho, feio até, mas tudo bem, um micro-ondas. Então, assim, para a gente foi uma alegria, irmãos, uma coisa tão besta. E adolescente, jovem, você empolga com micro-ondas hoje? Quem que quer saber? Ninguém quer saber de micro-ondas, mas para a gente foi tão legal, assim, foi tão bacana, porque nunca tinha tido isso, sabe, essa possibilidade. Então, foi muito bom, as coisas começaram a melhorar. Eu concluí o ensino médio lá no Colégio Shalom, e depois do ensino médio, eu não deu em nada, aí eu fui aprender o serviço de chaveiro, porque eu não ia dar em nada no estudo, eu sempre complexado, eu não vou aprender, eu não vou ser ninguém, eu não consigo, não adianta eu prestar um vestibular que eu não vou passar.
então eu vou arrumar um serviço que eu vou pagar minhas continhas, tá bom? E é isso que eu quero para minha vida. Aprendi o serviço de chaveiro, porta de carro, porta essas daqui, faço o serviço de chaveiro, carimbo também, aprendi, fui para Brasília, aprendi, voltamos, minha mãe abriu uma loja ali no Urias Magalhães, eu fiquei um tempo ali fazendo carimbo e chave naquela loja. Também deu certo não, fechou a loja. E nesse período teve uma coisa boa, eu conheci a Letícia, aí nesse período, foi quando começou a destravar a minha vida. Leandro, por que você está contando tudo isso? Não quero saber de onde você veio, que sua mãe passou, o que você passou. Porque muitas vezes a gente olha para quem está do nosso lado, a gente olha para quem está à nossa frente, a gente tem um sentimento de comparação, a gente olha e pensa aquela pessoa tem isso, tem aquilo, por isso que ela faz, essa pessoa está aqui porque ela já tinha tudo pronto, não é, meus amados. Cada um tem uma história, cada um tem um projeto, Deus tem um plano na vida de cada um. E eu quero falar para vocês que é possível para vocês acreditarem no propósito de Deus para a vida de vocês, independente de crença limitante, independente de complexo, independente de onde você veio, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se morava numa mansão, num casebre, se pobre, rico, não importa, meus amados. Deus, Ele faz na nossa vida conforme a vontade dEle, não depende de nenhuma situação da nossa vida. E o que eu quis expor essa história, antes de a gente entrar em alguns outros pontos, é para vocês perceberem, igual eu falei, não sei, talvez aqui tenha uma história muito mais decadente que a minha, necessidades muito piores que a minha. Eu não reclamo em momento algum de tudo que eu passei, eu tive a melhor infância que eu podia ter, não reclamo de forma alguma. No entanto, tudo isso, todas essas circunstâncias acabaram me gerando alguns complexos. Talvez pelo fato de ver sempre lá em casa a falta de dinheiro, briga por falta de dinheiro, a escassez de recurso, de tudo. Para vocês terem ideia, no tempo que nós morávamos lá, o lugar mais longe que eu tinha ido é Brasília. A gente não saía, a gente não tinha como conhecer outros lugares, então a gente ia para Brasília, e isso porque meu tio tinha que vir buscar, porque muitas vezes não tinha dinheiro para pôr a gasolina para a gente ir lá. Então, realmente, tudo isso, acho que foi juntando e acumulando, e eu fui criando complexo. Eu fui falando, minha vida é essa, é o que eu estou vendo minha mãe fazer, é o que eu estou vendo dentro de casa, anos e anos assim. Então, com certeza é o que eu vou ter também. E com isso me gerou esse complexo de inferioridade que eu falei para vocês, de me achar, perdoe a expressão, burro, idiota. Então, qualquer lugar que eu chegava, eu me sentia menos, me sentia pior que todo mundo. Talvez em decorrência desses fatos que foram gerados. E talvez você, assim como eu, teve uma história difícil, uma história diferente, e isso te gerou alguns complexos, te gerou algumas crenças limitantes, e isso pode estar te atrapalhando, o que me atrapalhou por muito tempo, meus amados. Para eu me libertar disso aí, foi um processo, não foi de um dia para a noite, e hoje eu ainda luto com parte disso, porque às vezes tem um rastro do passado que quer vir aqui, Leandro, você está conseguindo isso aqui? Não é para você. Você tem um sonho de conquistar algo, Leandro? Não, você não pode. Olha na sua família, olha de onde você veio, você está achando que você vai chegar ali? Não vai, não. E meus irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Quando você foi concebido no ventre da sua mãe, assim como eu, Deus já projetou todo o seu futuro, Deus havia projetado o meu futuro e nada podia tocar. Sabe, a única pessoa que podia estragar o meu futuro? Eu, por não decidir cumprir o propósito de Deus na minha vida. Mas quando eu decido cumprir, quando eu decido andar com Deus, que eu entendo o meu propósito, meu irmão, Satanás não pode mudar o seu destino, porque foi Deus que te criou, foi Deus que te fez para vencer. Amém? Então, meus irmãos, essa é a minha história um pouco, de uma forma resumida, bem resumida mesmo. E de tudo isso que eu falei, eu fiquei pensando quando o Jefferson falou, Leandro, sua história, uma história de motivação e tal, de inspiração. E eu fiquei na minha cabeça, falei, gente, mas eu não passei por tanta coisa assim, o que eu vou falar para o pessoal, o que eu vou expor, o que eu posso acrescentar na vida daqueles jovens que estão ali. E eu fiquei pensando em tudo e falei, gente, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse conversar hoje com o Leandro de 15, 16, 17, 18, 20 anos, o que eu falaria para ele? Com o conhecimento que eu tenho hoje, com as bênçãos que eu tenho hoje, no lugar em que eu estou hoje, não que seja muito longe, o que eu falaria para o Leandro de 10, 15 anos atrás? Num bate-papo mesmo, sentar aqui e falar, e Leandro, beleza, joia? Lembra daquilo tudo que estava acontecendo e tal? Cara, pois é,
Se você imaginasse o que Deus tem para você, se você imaginasse tudo que Deus quer fazer na sua vida, você não ficava preocupado, você não tinha crença, você não tinha nada disso. E eu separei, meus irmãos, 4 pontos que eu acho que são primordiais e que eu falaria, conversaria comigo mesmo, se eu pudesse voltar atrás. E esses 4 pontos eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? E antes de entrar nesses pontos, já ia me esquecendo de passar com vocês, porque senão vocês vão falar: uai, Leandro, você só falou na parte que você virou chaveiro, depois disso não aconteceu mais nada, uai, até hoje. Não que tenha problema, viu, gente? Ser chaveiro, ser carimbeiro, eu tenho muito orgulho. Os meus tios são e eu tenho muito orgulho. Mas o motivo pelo qual eu tinha escolhido ser isso é que era o motivo errado na minha vida. O motivo pelo qual eu escolhi isso é por me sentir burro, por achar que eu não ia ser nada. Então eu falei: então eu vou aprender algo aqui que eu não preciso pensar muito, estudar algo que eu consigo. O motivo é errado, não a profissão. Toda profissão é digna e honrada, amém? Depois do chaveiro, só para concluir com vocês essa parte, conheci a Letícia, e quando ela estava aqui na igreja, eu conheci aqui na igreja, eu olhei para ela e falei: bonita essa menina aí, esse trem vai dar um negócio aí. E aí a fama do Maércio não era boa, né? Um homem bravo, um homem assim, rígido, e eu olhava para a Letícia andando de carrão e tal, o pai dela, eu falei: ixi, Maria, não vou dar conta de namorar com essa menina, não. Dinheiro eu não tenho, vai me quebrar na primeira saída, lasco, ela não vai nem querer saber de mim. E eu fiquei com isso, né? Falei: nossa, que menina bonita, tem dinheiro, esse trem não vai dar certo, não, eu não dou conta, não. Não é para mim, esse foi o pensamento. Mas começamos a conversar, apesar de eu ser todo complexado, tudo era bonitinho, então acho que chamou a atenção dela também. Deus fez as coisas dar certo ali, e foi assim, né, amor? E o pai da Letícia, formado em Direito, seu pai também, né, Larissa? Formado em Direito, e começaram a me inspirar, começaram a motivar. Leandro, você não faz uma faculdade? Acho que o Maércio preocupado, né? Falou: nossa, vai namorar com minha filha, você não faz nada. Lascou o futuro da minha filha, eu pago escola cara, eu faço tudo e agora, né, amor? Acho que o meu Maércio ficou muito preocupado. Brincadeira. E ele começou, né: Leandro, por que você não estuda, cara? Você consegue, por que você não faz uma faculdade e tal? E começou a falar, e Direito era o único curso que eu falei que eu não ia fazer. Aquele tanto de livro, aquele tanto de coisa, e você pensa, um menino bobo do interior, complexado, ir num supermercado, pensar em ser advogado. Não, isso não era para mim, não. Às vezes era o que Satanás pensava, né? Porque Deus tinha outro pensamento para mim, eu não seria só advogado. Só para vocês terem noção, quantos advogados a gente tem aqui? Acho que a Letícia, Laís, mais algum? O exame da ordem é um exame difícil, a OAB, não sei quantos já ouviram falar, a prova da OAB e tudo. Meus irmãos, nessa prova da OAB, salvo engano, eu tirei 98, só para vocês terem noção, eu quase fechei a prova da OAB. Aí você me pergunta: Leandro, você está falando isso, é bom? Não, nem eu pensei que isso fosse acontecer na minha vida, isso foi Deus. E por causa do Maércio, por causa do acesso às pessoas certas, o que o Alisson falou, a minha mente começou a destravar. Eu comecei uma faculdade, minha mãe não tinha dinheiro para pagar essa faculdade, eu arrumei um emprego num call center, trabalhava no call center da Celg. Então, quando a energia, por exemplo, da sua casa acabava, qualquer coisa, você ligava lá, era eu que atendia. Boa noite, senhor, o protocolo do atendimento é tal, como posso ajudá-lo? Minha energia acabou, você está descongelando, o senhor que vai pagar, e tudo. Ela: senhor, não sou eu não. Então, é sim, senhor, estou abrindo um chamado por motivo de falta de energia, e dentro de 1 hora a unidade estará na sua residência para consertar a unidade consumidora. Não adianta e tal. E arrumei esse emprego, então eu trabalhava um período nesse call center. Foi uma bênção na minha vida, irmãos. Inclusive, quem também não tem dinheiro e quer fazer uma faculdade, eu indico. É o emprego meio período de call center, tá? Então você consegue trabalhar e estudar. Trabalhava de manhã, estudava de manhã e trabalhava na parte da tarde. Depois desse call center, eu comecei um estágio. O Maércio, ele trabalha no Tribunal Regional do Trabalho, o pai da minha esposa, e surgiu um estágio. E certa vez, a gente morava na casa da minha avó, ali no Urias Magalhães, o Maércio, eu já estava na faculdade, o Maércio apareceu lá no portão, o pai da Letícia, com um monte de livro. Aí falou assim: Leandro, pareceu uma vaga de estágio e tal, todo empolgado, sabe? E eu trouxe aqui esse material para você estudar. Quem conhece o Maércio sabe o jeito que ele é.
Eu olhei aquele tanto de livro, falei, Maércio, eu estou ainda no processo, eu estou adaptando, Maércio, calma, não me assusta não. E ele falou, Leandro, vai ter uma prova, é um processo seletivo, e tem uma vaga. É uma oportunidade boa, você vai aprender e tudo, e você consegue. Aí peguei o livro, obviamente, comecei a estudar, ainda pensando que não conseguiria, que era muito difícil. Eu nunca tinha passado numa prova, literalmente, eu nunca tive êxito numa prova. Então, chegou o dia de ir fazer essa prova, lá no Tribunal Regional do Trabalho, e até então eu não tinha contato com esse tipo de lugar. Eu não tinha, os lugares que eu ia era call center e tudo, e nada de errado com isso. Só que às vezes você vai, por exemplo, num tribunal, lá na sala de um desembargador, você entra, e você imagina, eu entrei todo acuado, você entra assim quietinho e tal, e fiz a prova, meus irmãos, estudei, e para a honra e glória de Deus, eu passei nessa prova. E eu nem acreditei, o Maércio pegou e me falou assim, Leandro, você passou, a vaga vai ser sua. Meus amigos, isso foi um dos pontos que definiram o meu futuro. Porque eu não acreditava em mim, não acreditava, eu era a última pessoa a acreditar que eu poderia alguma coisa. A Nelisa sabe, né, Nelisa? Quantas vezes minha mãe chorou, pensou, o que vai ser do Leandro, não vai ser nada, e tudo de preocupação. Então eu não acreditava em mim mesmo. E uma pessoa enxergou um potencial em mim que eu não tinha visto, foi o Maércio. E ele pegou e me ajudou, e quando eu passei nessa prova, girou uma chave dentro da minha cabeça. Falei, opa, eu já tenho oportunidade de trabalhar na minha área, eu já tenho oportunidade de sair de um call center, eu já tenho oportunidade de ter contato com pessoas de um nível cultural maior, de um ambiente que eu não estou habituado. Opa, a coisa começou a mudar, eu passei numa prova, tinham mais pessoas fazendo, eu não sou tão burro assim, eu não sou idiota. E a chave começou a girar dentro da minha mente, e ali eu fui desenvolvendo um trabalho. O Maércio trabalhava no mesmo gabinete, e ele me ajudava muito. Nos primeiros dias foi muito difícil, irmãos, porque lá a gente mexia com processo, com essas coisas, e eu não sabia nada, e o Maércio sentava do meu lado, e Leandro, é assim, assado, e eu ficava tão tímido, irmãos, lá, tão tímidos, que eu sentava, chegava normalmente 7h30 lá com o Maércio, eu sentava lá na minha cadeira, lá na mesinha, aí ficava o Maércio do lado, aí você pensa em trabalhar ainda com o sogro, do seu lado. Aí eu ficava quietinho lá, sabe? Sabe aquele bichinho assim que tem da Era do Gelo? Só fazia assim para ver quem está do lado. Aí o Maércio, Leandro, bebe água. Eu, não senhor, obrigado. Leandro, bebe um café, Leandro, vai ficar com mau hálito, você está aí, tem 4 horas aí, você nem levanta. Não senhor, obrigado, Maércio. E era desse jeito, sabe, que eu ficava acuado, não tinha coragem de conversar com o povo, de levantar. Às vezes eu estava apertado, eu não tinha coragem de ir no banheiro, eu ficava com vergonha do povo, tipo assim, umas bobeiras, sabe? Mas tudo bem, era. Oh, meu Deus. E isso foi, sabe? Eu fui acostumando. Lá, às vezes eu já levantava para tomar uma água, um café. E, não, foi bom demais, graças a Deus. E ali, meus irmãos, depois desse estágio, o meu chefe gostou muito de mim. Eu fiz um trabalho muito bom pela honra, pela graça de Deus. E aí eu consegui um outro estágio, já na Secretaria de Agricultura de Goiás, para trabalhar com o procurador de Estado, mexer com o processo. Aí eu já cheguei todo, já tinha ido no gabinete desembargador e tal, cheguei nesse estágio bacana, uma outra mentalidade. E ali o meu chefe também gostou muito de mim, né? Só para vocês terem noção, aí ele falou assim, o meu apelido lá era o garoto prodígio, porque eu fazia o serviço que os advogados já formados, todo mundo fazia. Meu chefe pegou e falou, Leandro, eu vou te promover. Eu vou te colocar num cargo comissionado aqui, como assessor. Gostei do seu trabalho e tal. Falei, meu Deus. Né? Mandei para o grupo da família, porque ele fez um memorando para mandar para o governador, para me nomear e tudo. Mandei para todo mundo, aconteceu, todo mundo dando parabéns e tal. Então, assim, era praticamente a primeira pessoa da família que estava conseguindo através do estudo. Minha mãe professora, através do estudo, mas em outra área. E nisso eu consegui trabalhar com esse rapaz. Depois eu saí para um escritório de advocacia, fui trabalhar num escritório de advocacia, fiquei lá um tempo, e para fechar essa parte do nosso bate-papo aqui, certa vez uma pessoa de São Paulo me ligou, isso eu lembro muito bem, eu lembro até hoje, eu estava voltando desse escritório de advocacia que eu trabalhava, lá eu fazia um pouco de serviço de office boy também, sabe, quem faz direito sabe que estágio em direito é advogado e metade office boy, você fica levando e trazendo documento, e quando eu estava retornando, uma pessoa de São Paulo me ligou,
se chamava Thalita, essa pessoa. Ela falou: Leandro, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Eu estava dirigindo, eu parei o carro. Ela pegou e falou assim: aqui é a Thalita de São Paulo, da KPMG. E você se inscreveu para uma vaga que o seu currículo ele foi aprovado. Meus irmãos, nessa hora minha perna começou a tremer. Comecei assim a querer chorar, e com ela no telefone eu não podia. Para quem não sabe, a KPMG é uma empresa de auditoria, é uma multinacional, ela está presente em mais de 170 países. É difícil você conseguir entrar lá. E quando ela me ligou falando disso, só para vocês terem noção, sabe qual foi a primeira pergunta que ela me fez? Ela falou: seu currículo foi selecionado. A primeira pergunta que ela me fez foi: Leandro, me fala um projeto que você fez que melhorou o ambiente que você estava. Ela não quis saber se eu era de faculdade pública, faculdade particular, se eu era rico, se eu era pobre, se eu era preto, se eu era branco, quem era meu pai, quem era minha mãe. Ela não quis saber nada disso. E você sabe o que eu vejo a mão de Deus nisso? Quando Deus quer promover, quando Deus quer me promover, quer promover vocês, meus irmãos, Ele não olha a sua origem, seu passado, o que você teve, qual é o seu complexo, qual a sua situação financeira. Ele te promove independente de qualquer coisa, meus amados. Ele não precisa de nada disso para te elevar. E passando isso, ela falou: Leandro, vamos analisar aqui a sua resposta, a nossa conversa, e entramos em contato. E deu certo. Eu voltei lá, fiz a entrevista com o chefe e tal, deu tudo certo. Fiquei nesse emprego, esse emprego para mim foi muito bom. A primeira vez que eu andei de avião foi através desse emprego. Conheci várias empresas, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, viajei bastante, até muito, né, amor? Primeiro ano de casado, eu era aeroporto de segunda a sexta-feira. Aí você pensa, se você liga com aquela história de um menininho complexado, da última rua da cidade, que não tinha dinheiro para nada, comprava roupa 2 vezes no ano, que não tinha pai, que a mãe não tinha dinheiro, que a avó que ajudava, que morava de favor, você vai pegando tudo isso. Agora você pega uma pessoa que conseguiu entrar em uma grande empresa, uma pessoa que estava prestando consultoria para mega empresas, multimilionárias, contato com gestores de grande empresa. Meus irmãos, isso eu só vejo a graça de Deus. Eu nunca me senti capaz disso. É pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Eu sou a prova viva, como o Alas falou, o milagre de que é possível vencer, de que é possível avançar, prosperar. Quem que conhece a história de José? O Zé do Egito. Todo mundo, coisa boa. Antes dele ir para o palácio, ser promovido a governador, onde é que ele estava? Quem se lembra? Onde é que José estava? Na cadeia, não é? Ele estava preso. Por motivo justo? Não, ele foi injustiçado, não é? Olha só para você ver que legal. Deus tirou José da cadeia direto para o palácio. Meus irmãos, na sua vida, não sei que situação que você está passando, o que é, mas você pode sair de onde foi, Deus vai te colocar no palácio no outro dia, e independente do seu passado, independente de qualquer coisa, Deus, Ele te promove, Ele te coloca em lugares altos, e só depende de você tem que crer, você tem que acreditar. O seu propósito ele já foi traçado por Deus, homem nenhum. Satanás não pode tocar, só se você deixar, se você não quiser. Aí Satanás vai fazer na sua vida. Mas, meus irmãos, se você for determinado, se você crê em Deus, você vai longe, vai prosperar, vai avançar, e os planos dele se cumprirão na sua vida, amém? Eu sou a prova viva disso. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou próspero, eu sou um homem próspero. E não é por causa de dinheiro, não. Porque eu não preciso de Ferrari, não preciso de um avião, não preciso de morar na Alphaville para vir aqui falar isso para vocês. Sabe por que eu me considero um homem próspero? Porque a prosperidade não é só isso aqui, ó. Não é dinheiro. A prosperidade é você ter tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E hoje eu tenho, sabe por quê? Pelas experiências que eu passei. Tudo que Deus me permitiu passar foi para que eu pudesse estar aqui hoje falando para você. E talvez você esteja na mesma situação. E você vendo alguém que passou e que venceu, fortalece a sua fé. Então toda ferida, todo desafio que você vence, se torna uma credencial para você ajudar outras pessoas. Então não fuja de desafios, meus irmãos. Encare, enfrente e vença. Amém? E essa foi a história. Depois da KPMG eu saí dessa empresa. Aí eu comecei a me achar também, né? Falei, Satanás, agora você ficou para trás. Fui abrir um escritório de advocacia, né? Saí dessa empresa, falei, né, amor? Agora vamos abrir um escritório de advocacia. Liguei para a Letícia, falei, amor, estou saindo da KPMG. Aí ela começou a chorar. Aí eu falei para ela, você tem certeza? Eu falei, tem. Aí ela pegou e desligou o telefone comigo, ligou para a prima dela e começou a chorar de medo. E agora, vamos passar fome, não sei o quê, não dá certo, né? E enfim, mas foi, ela acreditou em mim e tudo, e fomos.
E não foi fácil, não. Depois que a gente abriu o escritório, não foi só bênção, não. A gente teve que ser ajudado, a gente teve que contar com pessoas para a gente conseguir, senão a gente não ia conseguir também. E depois disso, a Letícia, a minha esposa, ela é advogada, ela fez contabilidade também. Eu parei no direito, falei, amor, para não dar briga em casa, você pode continuar, eu não vou competir não, pode fazer as faculdades, tudo que você quiser, não vou competir, passar na sua frente. Então, abrimos também, com o incentivo do meu sogro, um escritório de contabilidade, e estamos abrindo outras empresas, estou querendo entrar até no ramo agropecuário agora, criar gado e tudo, você vê, e um menino que era complexado, uma pessoa que era totalmente incapaz de acreditar em mim mesmo, e eu vejo esses sonhos, esses pensamentos, até eu penso às vezes, gente, será que esse é Satanás está falando para eu fazer, que não tem lógico aí, eu não acreditava em nada, e saí de lá, e agora tudo isso está sendo possível na minha vida, mas o que está acontecendo, né? Mas é Deus, irmãos, é Deus na nossa vida. E agora vamos aos 4 pontos, amém? Senão também a gente fica a noite toda vocês escutando falar da minha vida, ninguém quer saber da minha vida não, né? E se eu pudesse voltar hoje e conversar com o Leandro de 15, 16, 17 anos atrás, eu falaria algumas coisas para ele. Para mim, o mais forte que eu falaria para ele são 4 pontos que eu acho que ajudaria. O primeiro ponto, Deus não vai te livrar das situações difíceis. Deus, Ele quer que você passe, Deus, Ele quer que você enfrente situações difíceis, sabe por quê? O nome dEle é mais glorificado quando você vence um desafio, que você enfrenta uma situação difícil, do que quando Ele te evita passar por isso, amém? Quantos entenderam? Quantos aqui se lembram de Daniel? Daniel era um homem justo, um homem correto, um homem honesto, um homem de oração, e isso o impediu de ser lançado na cova dos leões? Deus podia simplesmente evitar que ele fosse, que o rei assinasse o decreto e que ele fosse lançado na cova dos leões. Você já pensou? Ele foi lançado na cova dos leões porque ele estava orando, ele foi visto orando, adorando a Deus, 3 vezes por dia, ele fazia as suas orações, e por isso o rei tinha assinado um decreto, as pessoas armaram para ele, então ele foi jogado, lançado na cova dos leões, colocou a pedra lá, e o rei, com o coração pesaroso, não queria fazer isso, mas teve que fazer, voltou lá no outro dia, né, e falou, Daniel, meio que lamentando, e Daniel foi e respondeu ao rei, Deus não deixou ele ser tocado por nenhum dos leões, meus amados, isso é muito mais para Deus, isso glorifica o nome de Deus. Pensa se Deus tivesse falado, não, Daniel, tocasse no rei, não vai para a cova dos leões não, só isso, talvez nem na Bíblia estaria essa passagem, mas ele enfrentou e venceu, o nome de Deus ele é glorificado, Deus ele permite que a gente passe tudo isso aqui, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, meu amado, amém? Nós vamos levar o evangelho por onde nós formos. Olha só a história de Lázaro, quem se lembra? Lázaro estava lá enfermo, estava com febre, estava morrendo, Jesus podia ter curado Lázaro, sim ou não? Podia, não podia? Ele tinha autoridade e poder para isso, ele curou? Não, né? Ele deixou Lázaro passar por um processo de morte, pessoas sofreram, e o que ele fez depois? Deixou Lázaro morto? Ele ressuscitou a Lázaro, irmãos, isso glorifica muito mais o nome de Deus, do que se ele tivesse falado, está curado, levante e vai, não é verdade? Pensa só que engraçado, por alguma infelicidade eu vou, e sou acometido de uma doença aqui, um exemplo, né? Na quinta-feira, Jefferson, sei lá, quinta, aí ligo para o Gerson, a Letícia liga, não, o Leandro está doente, Jefferson, não vai poder ir pregar não, tudo bem, eu peguei Covid, sei lá, tomara que não, aí, vamos supor que Deus me cure, né, na sexta-feira, Deus me curou, amém, glória a Deus, é um milagre, amém, por isso, nós vamos glorificar o nome dele também, mas beleza, liga para o Gé, sarei, cara, Deus me curou, glória a Deus, que legal, estou indo pregar, eu ia chegar aqui, vocês iam ficar espantados? Agora já pensou, você liga para o Gé, Deus morreu, Letícia liga para ele morreu, né, não vai acontecer não, se Deus quiser, ele foi atropelado, sei lá, e morreu, na quinta-feira isso aí, né, vamos supor, e chega aqui hoje, eu apareço aqui, Gerson, vou pregar, não põe outro não, eu estou aqui, meus irmãos, não ia ter ninguém aqui agora, ia estar todo mundo doido correndo, isso ia glorificar muito mais o nome de Deus, depois do espanto de todo mundo, Ei, meu Deus do céu, então eles glorificam o nome de Deus, meus amados, muito mais do que se eu não tivesse passado por essas coisas, hoje eu só estou aqui falando isso para vocês, não é porque eu sou bom não,
Eu tenho minhas dificuldades até hoje, mas é porque Deus me fez passar por isso, meus irmãos, para que pudesse estar aqui para glorificar o nome dEle. Todo o objetivo de Deus é para que o nome dEle seja glorificado. Deus ele não tem compromisso só com o meu bem-estar, não, em acumular riqueza para o Leandro, em dar isso para fulano, não. Deus ele pensa no coletivo. Amém, irmãos? E o segundo ponto, vou adiantar aqui, viu, Jefferson? O segundo ponto que eu separei é: não julgue o seu futuro com base no seu presente ou no seu passado. Por que isso, Leandro? Quando nós estamos numa situação difícil, foi o que eu percebi, do que eu vivenciei, a gente tende a projetar essa situação para o futuro. Então, se eu vivo um momento de dificuldade, se eu vivo em um lar com dificuldade financeira, se eu vivo em um ambiente em que o casamento dos meus pais é briga o tempo todo, se eu vivo em um ambiente em que eu sou abusado pelo meu pai, se eu vivo em um ambiente em que eu não sou respeitado pela minha mãe, se eu vivo em um ambiente cheio de dificuldade, seja ela de que ordem for, normalmente a gente tende a projetar isso para o nosso futuro e infelizmente a gente acaba se limitando, porque a gente acha que aquilo que a gente passou e que a gente está vivendo é o que a gente vai viver também. Então, o que aconteceu comigo, que eu falei para vocês? No meu caso, um dos pontos, além da ausência paterna, escassez. Então, eu projetei isso, na minha vida eu teria escassez, era o que eu teria, amém? Então, não projete o seu futuro com base no seu presente ou no seu passado. A gente falou aqui da história de José, a gente passar por ela rapidão. José era o irmão caçula, tinha muitos irmãos, e ele era o irmão preferido, o queridinho do seu pai. Tá? Ele foi concebido na velhice, e José, certa vez, ele teve 2 sonhos, teve um, depois teve outro, em que a sua família ali se curvava diante dele, e isso fez com que os seus irmãos odiassem ainda mais. Ele já era o queridinho ali dos seus pais, né, Anelisa? A caçula e tudo mais. Então, o que acontece? Os irmãos dele planejaram, falaram assim: ó, vamos matar esse aí. E certa vez José estava indo para o campo, vou falar mais rápido a história, só para a gente não perder aqui o cronograma. Então José estava indo para o campo encontrar os irmãos dele falaram assim: ó, vamos matar, lá vem um sonhador, vamos matá-lo e veremos o que será dos sonhos dele. Então um dos irmãos, Rubem, pegou e falou assim: não, vamos lançar ele numa cova, e com a intenção de ir lá depois e tirar José dessa cova. E ali fizeram, jogaram José nessa cova, só que estavam passando comerciantes ali, com escravos, e um dos irmãos pegou e falou assim: ah, vamos vender, não vamos derramar sangue do nosso irmão, vamos vender José. E José ele foi vendido como escravo. José era hebreu, ele foi levado para o Egito como escravo, chegou lá, Potifar ficou com José, e José começou a trabalhar para Potifar. Potifar era o oficial de Faraó. José ele foi injustiçado ali, porque a mulher de Potifar se apaixonou por José, José não queria ficar com ela armou para José, e ali José foi lançado na prisão, injustiçado, certo? E depois da prisão, ali ele se encontrou com o copeiro, com o padeiro do rei, interpretou o sonho dos dois, e depois o padeiro morreu, o copeiro foi restituído, conforme José tinha interpretado o sonho, e esse copeiro, certa vez, Faraó teve um sonho, e esse copeiro se lembrou, falou: Faraó, tem uma pessoa, um escravo, que estava junto comigo lá no cárcere, ele interpretou os nossos sonhos, e foi conforme ele disse. Faraó mandou chamar José, José interpretou o sonho de Faraó, e nesse momento foi colocado como cargo de autoridade. Nesse momento a vida de José foi transformada. Agora você já pensou, o que eu quero tirar disso tudo? José aqui tinha 2 sonhos. Deus fez uma promessa na vida de José que ele reinaria, certo? Depois que Deus fez essa promessa para ele, a vida de José foi uma porcaria, desculpa a expressão. Ele foi vendido, traído pelos irmãos, aí depois ele foi injustiçado, ficou anos preso. Pensa se José pensasse só pelo que ele passou. Só pelo que ele passou. Normalmente, o que a gente pensaria? Essa promessa de Deus na minha vida não vai cumprir nunca. Isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Fui vendido, fui traído pelos irmãos, fui injustiçado, estou preso aqui agora, e eu vou reinar? Então, meus irmãos, José ele não olhou para a circunstância presente. Tanto é que ele tinha uma visão de que ele não ficaria, que ele falou para o copeiro do rei. Falou: lembra-te de mim. Amém? Então não olhe, meus irmãos, não baseie o seu futuro com base no seu presente ou no seu passado. A vida é um processo, e tudo que a gente passa tem um propósito. E aqui a gente entra no terceiro ponto, que é, eu poderia falar para mim mesmo: Leandro, tenha um
propósito. Tenha um propósito. Deus, ele não tem compromisso só comigo, ele tem compromisso com o propósito que está sobre a minha vida, com a promessa que está sobre a minha vida. José, ele foi constituído governador do Egito para quê? Se a gente for pensar, só para ele usufruir de um bom cargo, para ele usufruir de conforto, de luxo, de autoridade. José, ele foi constituído governador do Egito para que uma nação não perecesse de fome. Esse era o propósito na vida de José. E José, pela graça, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, sabia exatamente o que fazer e evitou que uma nação padecesse de fome. Deus tinha um propósito na vida de José. Amém? Então, por isso, ele prosperou. E nisso eu tenho uma experiência muito forte, caminhando para o final, na minha vida. Eu tinha uma bênção que seria destravada na minha vida, que eu estava para sair, uma bênção que consiste em recurso financeiro, e já há alguns anos, aproximadamente 10 anos, isso aí estava para resolver, para sair, e nunca saía. Isso aí nunca saía, e eu aguardando, e falando, gente, mas não sai, isso aí ia me ajudar tanto e tal, e nunca saía, nunca. Isso aí tinha 10 anos que estava caminhando, meus irmãos, 10 anos. E quando foi no ano passado, que eu falei, a gente foi junto com o pastor Tiago, para a igreja do Negrão de Lima. O pastor Tiago, ele fez uma reunião, isso aí foi mais ou menos de outubro para novembro, com alguns possíveis líderes que estariam com ele. E essa reunião, quem conhece o pastor Tiago, sabe que ele não é nada delicado, ele pressiona mesmo. Ele falou assim, gente, a reunião é simples. Resumindo tudo, eu quero saber quem vai se compromissar com a igreja e quem não vai, com quem eu posso contar e quem eu não posso. Basicamente é isso. Mas se você fizer um compromisso, cumpra. Quem conhece o pastor Tiago sabe que é mais ou menos nesse sentido. E ali a Letícia teve a confirmação de Deus, né, amor? De que era para a gente entrar nesse propósito, de que era para a gente fazer, e nós firmamos um compromisso público, ali diante de todo mundo, que nós estaríamos com o pastor Tiago na unidade do Negrão de Lima. E a forma como nós pensávamos de ajudar, principalmente a igreja, seria por meio financeiro. Irmãos, olha só o tanto que a questão do propósito é poderosa, quanto Deus age através de um propósito. Quando nós assumimos isso, foi mais ou menos em dezembro, meus irmãos, essa bênção que estava há 10 anos, ela foi destravada na minha vida. Meus irmãos, só para vocês terem noção, e eu falo isso com muito temor a Deus, muito temor a Deus, muito temor a Deus, e com gratidão no meu coração, de poder participar de um propósito. O salário que eu ganhava um ano nessa multinacional, graças a Deus, não é a oferta que a gente pode fazer, para vocês terem ideia da bênção de Deus na nossa vida. E eu falo isso assim com gratidão no meu coração, quem me conhece sabe. Meus irmãos, isso não seria possível se não fosse por um propósito. Deus, ele destravou parte do nosso destino por causa de um propósito que nós assumimos. Um propósito. Você precisa, meu irmão, descobrir qual é o seu propósito, porque aí ninguém vai te segurar, meu amado, ninguém. E o último ponto, e é até engraçado compartilhar com vocês antes de passar para o último ponto, que não ia sair mesmo esse dinheiro. Sabe por quê? O pensamento que eu tinha, quando eu era mais jovem, a Letícia sabe, eu não vou chamar aqui para falar, porque o tempo já está corrido. Meu pensamento era o quê? Comprar um golzinho, encher ele de som, colocar uma roda, igual moto. Era o que eu falava para a Letícia. O dia que esse negócio sair, eu vou encher um golzinho de som, vou colocar uma corneta, colocar um grave, um subwoofer, colocar não sei o que lá e vou colocar uma roda. Já pensou, meus irmãos? Eu ia pegar a semente que Deus me deu, eu ia comer essa semente, sendo que a semente a gente planta, a gente não come, e ela multiplica, e Deus te prospera ainda mais. E aí a gente entra no quarto ponto, que é, para tudo há um tempo determinado, meus irmãos. O que eu percebi na minha vida é que tudo há um tempo determinado. O tempo de dificuldade há um tempo determinado. O tempo de bonança há um tempo determinado. Tudo, para tudo na sua vida, independente do que seja, Deus tem um tempo determinado. Deus vai fazer no tempo dele. E eu queria ler com vocês o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 até o 8, diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou,
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tudo há um tempo na sua vida. Teve um período que eu tive que passar, um período que eu passei dificuldade, um período que eu fui complexado, um período que eu tive crença limitante, um período que eu me sentia burro, que eu me sentia inferior, que eu me sentia incapaz, que eu não seria ninguém. Esse tempo ele passou. E a forma que vai determinar a sua prosperidade é conforme como você vai lidar com esses momentos da sua vida. Como nós vimos aqui, há um tempo de alegria, há um tempo de guerra, há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Eu não sei qual tempo você está vivendo, em qual área da sua vida, mas tudo passa, a alegria passa, a tristeza passa, tudo passa. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a fé de Deus para com a gente não passa. Isso é para sempre, a nossa salvação não muda, o nosso destino não passa, o nosso propósito não passa. Aconteça o que aconteceu, o nosso propósito ele se cumpre pela graça e pela misericórdia de Deus na nossa vida. Amém? Então, meus irmãos, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso, acredite que você pode, acredite que você vai vencer, acredite que você vai prosperar, independente de onde você vem, independente do que você passou, independente da sua situação financeira, independente dos seus familiares, acredite que você vai conseguir, meu irmão, e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu declaro isso para você. Amém? Gostaria de orar pela sua vida, gostaria de que você se levantasse, se possível, da forma como você ficar confortável, não sei. Gostaria de declarar sobre a sua vida um tempo de prosperidade, um tempo em que você tenha tudo o que você precisa para que os planos, os projetos, os propósitos de Deus sejam cumpridos na sua vida, um tempo de alegria, um tempo de bonança. Amém, meus irmãos? Amém. Feche os seus olhos, peça a Deus que esteja com você, para tocar no seu coração, para que o que for necessário, aquilo que Ele quer falar com você, que nessa noite, nesse momento, Ele fixe na sua mente, Ele fixe em você, que você tenha consciência, meu amado, de que Jesus te ama. Jesus, Ele não te abandona, apesar dEle querer que você passe por situações difíceis. Sabe o que é o importante, meus irmãos? É que Ele vai estar lá com você. Quando Ele estava no barco com os discípulos, meus amados, naquela tempestade, os discípulos estavam amedrontados, e Jesus estava dormindo, e o necessário era apenas aguardar uma ordem de Jesus para que a tempestade se acalmasse. Meus irmãos, Deus está com você, Jesus está no seu barco, independente da tempestade que está passando na sua vida, independente do que você está enfrentando, meu querido, Jesus está dentro do seu barco, e a nossa confiança é no Rei, a nossa confiança é naquele que pode parar a tempestade, e Ele está na sua vida, meus irmãos. Ele vai te ajudar nessa caminhada, Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te fazer ir mais longe. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nos colocamos na Tua presença, ó Pai. Oh Senhor, muito obrigado por este momento, obrigado pela vida de cada um que está aqui, meu Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela oportunidade, meu Deus. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, sou grato ao Senhor, ó Pai, por tudo que eu passei, e eu declaro na vida dos meus irmãos, ó Pai, um tempo de prosperidade, Deus, que o propósito deles se cumpram na vida deles, ó Deus, que o Senhor deixe claro, ó Pai, o propósito de cada um, que o Senhor venha com seu amor, ó Pai, com teu afago, a sua misericórdia, Deus, o Senhor venha destravar, ó Pai, o destino de todas as pessoas que estão aqui. Eu declaro, ó Pai, que serão pessoas prósperas. Deus, eu declaro que pessoas aqui, ó Pai, serão pregadores, advogados, juízes, empresários, ó Pai, médicos, eu declaro engenheiros, eu declaro que aqui serão pessoas bem-sucedidas, ó Pai, todas as pessoas que estão aqui, Deus, tira toda crença limitante, meu Deus, todo complexo, ó Pai, traga a capacidade, a sabedoria, Deus, o amor do Senhor, meu Jesus amado, venha sobre essas pessoas, ó Pai, Deus, derrama a Tua unção, a mesma unção que estava sobre a vida de José, para que ele cumprisse o Teu propósito, está aqui, ó Pai, hoje, nesta noite, sobre a vida de cada um, meu Pai amado. Sê com essas pessoas, ó Pai, enfrenta a dificuldade dessas pessoas com elas, ó Pai, que o Senhor possa fazê-las prosperar, caminhar, avançar em Ti, ó Deus, e que Satanás não toque um dedo no destino e no propósito do Senhor para a vida dessas pessoas.
Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, cumpra o teu propósito na vida de cada um, é o que eu te peço. Amém. Pastor Jefferson.